Boa tarde a todas e a todos, é um prazer tê-los aqui em mais um Por Dentro da Pós. Estamos aqui hoje para conversar com a professora Andresa Cristina Baggio, nossa amiga de muitas décadas, professora, integrante do corpo docente permanente do nosso programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito, PPGD em Direito Uninter. É um prazer tê-la aqui, professora. Para quem não lembra, eu sou o professor Daniel Ferreira, coordenador do mesmo programa de pós-graduação em Direito. E estamos aqui para conversar com a professora Andresa Cristina Baggio acerca de um tema muito importante. E não é só importante para as mulheres, embora a chamada possa parecer que assim realize. Não é. É importante para todos nós, pessoas, para quem tem uma preocupação com a esposa, para quem tem filhas, para quem pensa em um mundo igual, um mundo em que pelo menos as mulheres têm igualdade de oportunidades, é o que basta. Mas para que isso aconteça é preciso ter um enfrentamento das diferenças, uma revisão dos lugares que se atribuem às mulheres e aos homens e uma compreensão sensível acerca do que seja, professora, ser mulher, viver mulher, e enfrentar um processo judicial qualquer que seja e ver essa condição devidamente reconhecida, compreendida e que isso sensibilize o magistrado para uma tomada de posição. Então, professora, todos têm acesso ao nosso tema, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e a minha primeira pergunta para a professora é a seguinte: do que se trata, afinal, esse assunto? Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Bom, boa tarde, professor Daniel. É um prazer estar aqui e poder falar sobre esse assunto, né? Enquanto mulher e servidora do Poder Judiciário, além de professora também na pós-graduação em Stricto Sensu da Uninter. E é um tema realmente muito sensível, muito importante, que vem, eu não digo nem que em boa hora, mas eu digo que vem já com atraso, né? Porque, afinal de contas, o nosso texto constitucional, ele prevê o direito à igualdade, que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações, né? Mas, na prática, me parece que isso ainda não acontece, né? A nossa sociedade, ela é permeada por aquilo que a gente chama de machismo estrutural, que é um pensamento patriarcal que, de certa forma, não reconhece, né, um lugar de valor ainda da mulher na sociedade. Em que pese muitos direitos tenham sido reconhecidos às mulheres nos últimos anos, enfim, mas não é nem sobre isso, né, que se trata. O importante é que, nessa questão do julgamento na perspectiva de gênero, é que de nada adianta a lei dizer que homens e mulheres são iguais se no momento da aplicação da legislação essa igualdade não se verifica, né? Essa igualdade ela não é representada. E o que é a perspectiva de gênero em julgamentos, né? É exigir ou pedir ao magistrado, ao julgador, ao profissional do direito de maneira geral, porque é o advogado também, ao membro do Ministério Público, mas ao juiz em termos de julgamento, que no momento em que profere a decisão, tenha um olhar sensível ao que é a condição real da mulher na estrutura de sociedade que nós ainda vivemos, né? Em que pese existe esse direito à igualdade, portanto, percebemos que ela não se verifica na prática. Portanto, o que se espera com esse protocolo para julgamento na perspectiva de gênero é que o Poder Judiciário tenha um olhar e reconheça esse machismo que é estrutural e que, inclusive, ainda consta das decisões judiciais, né? É olhar para os casos concretos, para as situações concretas que envolvam questões de gênero, e aqui gênero não só a mulher, né, mas gênero de uma maneira mais ampla, e tem uma sensibilidade de perceber, de transpor para o processo aquilo que acontece na prática, né? Dentro do direito processual, né, quando a gente estuda processo, a gente aprende lá que o juiz, quando ele vai julgar, ele leva para a realidade as chamadas máximas de experiência, né? Então, o juiz, quando ele interpreta a legislação, quando ele aplica a lei, ele traz toda a bagagem, toda a experiência de vida que ele tem e aquilo que é, né, o que são os pensamentos, o que é a formação dele, ética profissional e enquanto pessoa, né?
Então, o julgamento na perspectiva de gênero me diz que, ou nos diz que, o juiz, quando for usar essas máximas de experiência, que essas máximas, que essa interpretação, ela não venha a partir de uma cultura machista, uma cultura que ainda deixa a mulher numa situação de, digamos que de desigualdade em relação ao homem, né? E aqui, em termos práticos, a gente vê no dia a dia a própria divisão de tarefas em casa entre homens e mulheres, mercado de trabalho, né, as dificuldades que mulheres com filhos pequenos enfrentam até mesmo para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. O que mais? Aquilo que é muito da realidade da mulher, né, que é ter 3 jornadas de trabalho, trabalha de manhã, de tarde, ainda à noite tem filhos para cuidar, enfim, porque ainda existe um pensamento, né, 2024, né, professor? Ainda existe um pensamento que certos papéis são da mulher. E por mais que a gente não concorde com isso, não podemos fechar os olhos para o fato de que esse pensamento ainda existe. Mas, professor, deixa eu lhe perguntar então o seguinte, esses papéis, esses pensamentos, na minha experiência pessoal, eu tenho verificado que a questão do machismo estrutural não é uma realidade dos homens, é uma realidade da sociedade brasileira. E falo isso com a compreensão de quem observa. Eu tenho uma filha de 8 anos, a professora sabe, eu vejo as brincadeiras dos meninos com as meninas, e como eu sempre vou buscar minha filha no colégio, vou levá-la ao colégio, quase sempre, eu diria, eu presto muita atenção no que está acontecendo no entorno daquele ato de entregar o filho, de retirar o filho. É muito interessante perceber como existem preconceitos das mulheres em relação às mulheres. Sim. Por exemplo, como eu faço esse papel, eu já ouvi gente falar, olha lá, ele está vindo aqui de novo. Como se alguém dissesse, puxa, onde está a mulher dele que não cuida dos filhos? Já percebi, minha esposa sabe disso, ela percebe isso. Isso me lembra também uma frase muito interessante. Não sei, a pessoa pode confirmar ou não confirmar, que as mulheres se vestem para as mulheres. Não propriamente para os homens, mas se vestem para as mulheres. Isso me leva a crer que as mulheres têm mais preconceitos, às vezes, que os próprios homens em relação à condição feminina. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, enquanto mulher divorciada, né, e que eu criei a minha filha sozinha, então, na condição de uma mulher divorciada, com uma filha pequena, eu enfrentei muito preconceito de outras mulheres. Né? Mas veja, essas mulheres que vivem nessa condição de preconceito, de também aceitarem, às vezes de maneira velada e às vezes nem percebem, é inconsciente, elas foram criadas por homens, né? Nós fomos criados por homens que vinham com um pensamento, que nos trouxeram um pensamento, né? Porque é tão arraigado na sociedade, é algo tão... que nos mínimos detalhes é tão sutil e às vezes a gente não percebe realmente. Então, sim, de fato, existe muito preconceito entre as mulheres. Eu, particularmente, eu te digo que eu prefiro trabalhar num ambiente em que tem mais homens do que num ambiente que tem mulheres, porque a competitividade entre as mulheres é muito grande. Né, é muito grande ainda, então não existe aquela coisa, né, aquela compreensão de que vivemos uma realidade parecida, é preciso uma união, é necessário uma união, mas a desunião ainda, né, parece que ocorre muito. E eu me lembrei agora da tua fala, eu lembrei de eu vi uma charge um pouco tempo atrás, que dizia assim, era, né, situações em que, a mesma situação em que a mãe tendo um comportamento e o pai tendo o mesmo comportamento. E era justamente assim, o pai indo buscar a criança na escola. Nossa, você é um pai exemplar. A mãe vai buscar a criança na escola no dia seguinte que o pai foi. O seu filho está sentindo sua falta, por que você não veio? Né? É como se... E isso uma professora perguntando. Uma cobrança de uma professora. A cobrança de uma professora. Né? E com certeza isso acontece na prática, mas por que você, mulher, mãe, não veio? Né? É como se, claro, né, a figura da mãe, ela tem um papel, a figura do pai também tem um papel muito importante na formação da personalidade da criança. Então, né? O senhor confirma a minha impressão, professora, que não adianta termos um protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, se nem as mulheres sabem que têm direito a esse protocolo, como o dever de ofício dos magistrados, que espero confirmar Sim. com a sua impressão, e, portanto, nem sabe que tem um problema em seara judicial. O que quero dizer com isso, professora?
é que não adianta a gente vir aqui apresentar a temática para nossos ouvintes, homens e mulheres, trazermos à baila um assunto tão importante se não ficar muito claro para todas e para todos que o problema é cultural. Não adianta dizer para um magistrado que há um protocolo, que ele deve cumpri-lo se ele sequer compreende o que está sendo falado. É como foi dito aqui. É tão arraigado esse comportamento humano, especialmente da nossa sociedade, da sociedade brasileira, em pleno século XXI, que eu diria a maior dificuldade que eu vejo é mudar essa realidade. Então, antes da gente avançar na questão jurídica propriamente dita, pergunto, na sua compreensão, com a experiência profissional, com a experiência profissional de professora, de pesquisadora, a experiência profissional de advogada, hoje uma assessora de desembargador no TJ do Paraná, pergunto, como é que se deve começar essa mudança? Por onde a gente parte? Da onde a gente parte? Bom, é difícil, né? Eu vou dizer que até você falando, eu escrevi em 2018, eu publiquei um artigo falando sobre a dificuldade das mulheres que resolvem seguir a vida acadêmica, né? Professoras como eu, não é papel que resolvem seguir a vida acadêmica. Então, a mulher ela já tem ali dois dilemas, né? Ou ela opta por fazer mestrado, vai fazer um doutorado, ou ela vai seguir o projeto parental, vai ser mãe, né? Alguma coisa ela vai ter que abrir mão. E foi muito interessante porque eu fui atrás de dados estatísticos e ali, por exemplo, embora as mulheres em termos quantitativos produzam mais, isso na área jurídica, no direito. Embora em termos quantitativos as mulheres tenham um número maior de publicações, a grande maioria das bolsas da CAPES são concedidas aos homens, né? Um outro dado, a maioria do corpo docente dos programas de pós-graduação, né, mestrado e doutorado em Direito no Brasil é composto por homens, né? Então, é uma realidade muito difícil. Então, eu, na minha experiência, inclusive vivi isso e vivo isso na minha experiência, porque eu convivo, né, no curso de Direito, a grande maioria dos professores, colegas, são homens. Eu penso que a mudança, ela precisa começar de uma conscientização desde a infância. Muito bem. Né, desde a infância da criança. O problema, professor, é que eu não sei a partir de que geração que isso vai ser possível, né? Porque a minha filha, eu já dei a ela uma criação numa perspectiva diferenciada, mas por conta da minha realidade, né? A sua filha vai ter uma criação diferenciada por conta da sua consciência em relação, né, ao que existe ao redor. Mas é aquilo que falávamos anteriormente, né? Curitiba, a nossa cidade, não é o Brasil, né? Então, a gente precisa de uma cultura, de uma educação para as diferenças de gênero, e aqui falando, né, na questão da mulher até, tão somente, que venha da base, que venha das famílias, uma conscientização das famílias, né? Da importância do papel da mulher, é claro, mas também do homem em termos de divisão de tarefas, divisão de responsabilidades e não aquela estrutura patriarcal, né, que existiu lá no começo do século XX, século XIX, até era compreensível que isso existisse porque era a realidade da época, mas não é mais a nossa realidade. Mas como tudo nessa vida, se não existir conscientização, educação de base, é muito difícil, né, fazer a médio prazo uma mudança. Talvez a longo prazo, a partir da geração das nossas filhas, das filhas das nossas filhas, dos filhos das nossas filhas, porque não basta educar, né, ou conscientizar a mulher daquilo que é, os filhos, mas conscientizar os homens, né, os meninos, né, daquilo que é o papel de cada um e o que pode ser o papel de cada um na sociedade, né? Mas é muito engraçado porque nós ainda vemos, né, existem profissões que são essencialmente permeadas por mulheres, né? Professor, estudantes de letras, pedagogia, a grande maioria, quem vai trabalhar, né, os professores que vão trabalhar com crianças pequenas, você vê homens. Não. Na área da saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, mulheres. Enfermagem, medicina as mulheres. Para os homens. Medicina para os homens. Então, essa mudança, ela precisa vir. O direito, felizmente, né, mudou muito. Da minha época, acredito que da sua para cá, mudou bastante. Mas na minha turma, ainda nós tínhamos um número maior de homens do que de mulheres, né?
Mas é necessária uma conscientização de base, uma educação de base, essa compreensão de que não existe profissão de homem, não existe profissão de mulher, enfim, né? Estamos todos unidos, né? Para objetivos idênticos dentro de uma estrutura social, né? Então, para deixar claro para os nossos ouvintes, o que nós pretendemos não é dizer que não existam papéis a serem desempenhados Exato. pela sociedade conjugal ou pela sociedade parental. Há papéis, mas são atribuídos a quem? Aos dois, igualmente. Exato. Quem vai pegar a criança na escola é o pai, quem vai buscar a criança na escola é a mãe. Quem vai levar a criança ao médico é a mãe, quem vai levar a criança à colônia de férias é o pai. Portanto, uma divisão, eu diria, natural de tarefas, sem atribuição a priori de algo de melhor qualidade, importância, visibilidade para um, em prejuízo do outro. Também parece que nós colocamos aqui em discussão e em pauta é a consciência coletiva, que deve começar em casa, por evidente, é a consciência profissional, porque essa é uma questão da CLT, inclusive, é uma consciência social, porque é uma questão social entendermos que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, como bem dito, mas que isso tem que refletir na própria sociedade. Então, caros ouvintes, o que nós temos que compreender nesse primeiro momento é que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele não é voltado às mulheres. Ele é voltado para a busca de uma solução judicial que considere as distintas posições das pessoas e o que as levou a tanto. Porque não é possível imaginar que o homem mereça, numa partilha de bens, a maior atribuição do quinhão, simplesmente porque ele era o provedor, em que supostamente a mulher era aquela que se completava ficando em casa. Não Exatamente. É essa a ideia. É preciso compreender que todos, na proporção das suas condições e das suas responsabilidades, habilidades e competências, têm igual direitos e obrigações. Exatamente. Professora, nesse primeiro momento, eu acho que estamos andando muito bem. Eu só gostaria de ouvir da professora, então, já que nós temos que começar com as crianças, qual será o nosso próximo passo? Talvez ir para as escolas, talvez ir para as faculdades e deixar muito claro para quem vai recepcionar as crianças no carro que esse não é um papel da mulher. Ouvi muito a sua observação e chamo a atenção também porque estive recentemente numa reunião de pais e mães, evidentemente, e lá houve, num certo momento, essa compreensão de que as mães eram mais presentes. E aquilo me soou estranho. Realmente estávamos em minoria, minha esposa não pôde comparecer, aliás, uma grande jurista, professora, doutoranda em Direito e feminista de mão cheia, que ensina nossa filha desde o pequeno que o lugar da mulher é onde ela quiser. E evidentemente tem que ser assim. Mas na hora de julgar é preciso considerar as distintas posições que levaram as mulheres a ostentar papéis diferentes na sociedade conjugal, na sociedade profissional, eventualmente, nas colocações de trabalho e por que é preciso aplicar esse protocolo para resgate da igualdade. A igualdade substancial, não só a igualdade formal. Voltamos em instantes. Até já. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Pickler, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo,
Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Dando continuidade ao nosso Por Dentro da Pós, aqui com a entrevista da professora Andresa Cristina Baggio, em relação ao protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, nosso momento, então, é de colocar em prática essa primeira provocação, professora. O que significa adotar esse protocolo? E eu gostaria de saber se esse protocolo é obrigatório para magistrados e magistradas. Como é que funciona isso na prática? Bom, para entender como funciona na prática, nada melhor do que um exemplo prático, né? Dia desses eu vi uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que houve uma majoração do valor de pensão alimentícia que havia sido fixado em primeira instância. Na primeira instância, o casal divorciou-se, né, enfim, a cônjuge, a mulher ficou com as crianças e pediu pensão alimentícia. Uma juíza fixou a título de alimentos um percentual de 33% sobre o salário mínimo, sendo que o rendimento, a renda bruta do pai seria muito maior do que essa. Veio então o processo para análise pelo tribunal, mediante recurso, com pedido dessa mãe de majoração do valor dos alimentos, porque 33% do salário mínimo com 3 crianças, né, considerada a situação do pai, a situação financeira do pai, que tinha a possibilidade de pagar um valor maior, então o pedido era de majoração dos alimentos. E essa decisão, ela é muito de vanguarda, eu digo, né, porque o desembargador, quando majorou de fato os alimentos, majorou para um percentual sobre o salário bruto do genitor, né, do pai, 33% sobre o salário bruto. A fundamentação trouxe toda essa análise do que é a situação real da mulher na sociedade, né? Da mulher divorciada, com 3 filhos, que tem jornada tripla, né? Então ele coloca na fundamentação que não se pode deixar de compreender, né, o que é a realidade da mulher, que cuida dos filhos, 3 filhos em idade ainda todos menores, abaixo de 12 anos, então crianças pequenas, né, que demandam ali toda a atenção da mãe, por mais que a guarda fosse ali, né, compartilhada, enfim, mas essas crianças, na realidade, ao que parece, acabavam ficando muito mais tempo com a mãe. E o desembargador, na fundamentação, disse, olha, a gente não pode fechar os olhos para a realidade de que essa mãe será muito demandada, né? As crianças pedirão muito dela e ela precisa trabalhar para a sua própria subsistência e também para a subsistência das crianças, né? Para dar uma vida digna para esses filhos, né? Então, nessa decisão, a perspectiva de gênero ficou muito evidente, que é o quê? Sob o olhar do que é a realidade da mulher divorciada na sociedade atual, né, que tem uma carga de trabalho, né, enfim, fora de casa, e uma carga de trabalho doméstico que ela não tinha com quem dividir, tem uma carga mental de responsabilidade com a criação daqueles filhos muito maior do que aquele pai, né? Enfim, a própria circunstância do que é a realidade da mulher divorciada, inserida na sociedade, também tem ali uma argumentação nesse sentido, que para ela é muito mais difícil, né, uma boa colocação no mercado de trabalho, uma mulher com 3 filhos, claro, né, a depender do que seja a formação dela, ela tem dificuldade, né, especialmente depois de uma certa idade. Por né? evidente. E então, e aí, com esse fundamento, com este olhar,
então, decidiu-se pela majoração da pensão alimentícia, né? Então, é isso que é, né, o olhar na perspectiva de gênero. Agora você me pergunta, né, se esse olhar ele é obrigatório. Na verdade, isso é uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ele é responsável por fiscalizar, né, organizar a atividade do judiciário, enfim, fiscalizar a atividade dos juízes, né, talvez tenha uma palavra melhor do que essa, mas ele não é obrigatório, ele é uma sugestão para que esse protocolo seja usado em situações como essa, por exemplo, que envolvem direito de família, por exemplo, que são situações que, em sua maioria, né, envolvem questões entre mulheres, filhos, enfim. Mas ele não é obrigatório, né? Embora não obrigatório, o CNJ determina, né, que os tribunais devem ofertar, e o próprio CNJ oferece capacitações para os magistrados, cursos de capacitação para os magistrados, para que estudem questões referentes a questões de gênero, direitos humanos, a diferença entre sexo e gênero, e para que possam, então, mudar um pouco essa visão, né? Mas é uma sugestão, ainda não se tem como uma obrigação. E eu penso, professor Daniel, que trazer isso como uma obrigação também é muito complicado, porque o juiz, ele tem, ainda que de maneira motivada, ele tem o convencimento dele, né? Ele tem o olhar dele sobre o caso, né, o caso concreto. Então, ainda que ele, né, que ele tenha que fundamentar, enfim, você exigir de um magistrado que ele tenha esse olhar, me parece que ainda é complicado. Né? Então, na verdade, pau que nasce torto quebra, mas não verga. Eu entendi, mas então vou lhe fazer uma pergunta reflexa. Se não é fácil trabalhar com magistrados que têm 20, 30 anos de exercício da judicatura, talvez seja o caso de pensarmos que isso deve ser parte da formação necessária para vitaliciamento do magistrado. Ou seja, aqueles que ingressam na magistratura, antes de se vitaliciarem, eles têm que passar por cursos variados de capacitação. E a condição é provar um desempenho minimamente suficiente. Então, antes de deixar o juiz assentar a caneta na experiência pessoal, acredito que seja oportuno e conveniente que ele tenha o mínimo de formação acadêmica, o mínimo de formação institucional para entender o que é o protocolo. Então, isso talvez tenha e faça grande sentido. Mas ainda assim, professora, uma pergunta. Nas questões que envolvem direito de família, me parece claro que o julgamento possa e deva se dar assim. Pelo menos por quem tiver consciência e quem sabe que tem uma mãe, uma filha, uma irmã e considere-se como uma pessoa de igual valor, de igual dignidade. Pelo menos na esfera do direito do magistrado é o que minimamente eu esperaria. Mas vamos pensar na relação de consumo, que eu sei que é uma área da sua primazia, da sua escolha, da sua vocação pessoal. Eu tenho a seguinte pergunta: será que eu posso imaginar que numa relação perante uma instituição financeira, em que a mulher contrai um empréstimo, será que eu posso imaginar que a interpretação em favor do consumidor deve levar em consideração a condição de gênero? Uma especial vulnerabilidade, quem sabe? Veja, antes até de responder a sua pergunta, a questão da vitaliciedade, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem adotado, né, como critério para vitaliciedade e também para promoção. Muito bem. Para ascensão de carreira. Ou seja, não é obrigatório, mas quem quiser progredir tem que aderir. Precisa pelo menos fazer o curso. Se vai decidir na perspectiva... Vai aderir, né? Perfeito. Veja, essa questão do que você me pergunta da instituição financeira e do empréstimo, né? Me lembrei agora de algo que nós conversávamos anteriormente, né? Eu vejo muito na minha atividade profissional questões referentes a direito societário, né? Sociedades. E é muito comum, não é, na nossa sociedade, enfim, que o marido empreendedor faça uma sociedade com a esposa, né? Que figura lá no quadro societário. Com 1%. Com 1%, né? É o famoso sócio figurativo, né? Mas, eventualmente, né, é possível que essa mulher vá fazer um empréstimo, né, em nome dessa empresa, enfim.
Eu penso que nesse caso não é nem uma hipervulnerabilidade na perspectiva da relação de consumo, mas na perspectiva da circunstância fática mesmo. É isso mesmo. Né? Na circunstância fática. Nesse caso de societário, por exemplo, a gente precisa entender o quanto isso acontece. Né? Eu contava para você antes de uma situação que eu vivenciei, marido e mulher, né? O marido montou uma sociedade com a mulher, colocou o nome da mulher, mas ela não tinha 1%, ela tinha 40%, veja você. Enfim, praticou ali alguns atos, né, não muito adequados, enfim, quebrou, né, estragou o CNPJ daquela empresa e montou uma outra sociedade, este homem com os filhos, né. E esta mulher, ela se utilizava dos bens que estavam em nome dessa nova sociedade, da qual ela já não fazia parte mais, né. E o que aconteceu? O casal se separou, estava tudo no nome da sociedade. Ah, que bom. O carro que ela usava, o apartamento que ela morava, tudo em nome da empresa. Né? Da nova empresa. Da nova empresa, não da empresa da qual ela fazia parte. Quer dizer, se fosse no nome da empresa da qual ela fazia parte, é muito fácil, dissolução de sociedade, apuração de haveres, vamos dividir o que cabe a cada um, né? Não foi possível fazer essa divisão na ação de divórcio, porque ela não conseguiu comprovar ali o que era dela, o que não era, enfim, a participação dela na sociedade nova, porque afinal de contas, né, ela não exercia nenhuma atividade direta na sociedade, né? E também, no direito societário, também não se conseguiu uma apuração de haveres ou o reconhecimento de um direito dela sobre aqueles bens que já estavam em nome da nova sociedade. Que abasteciam o lar. Exatamente. Então, me parece que sim, é possível se dizer de uma hipervulnerabilidade, né, da mulher em determinadas circunstâncias, na perspectiva de gênero, principalmente quando você percebe que ela é manipulada, né, pelo homem, e a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, por mais que isso não seja agradável, né, de dizer, mas isso acontece na realidade. Então, na perspectiva ali no que é a realidade, sim, me parece que é possível, né, dizer, não, mas espera, essa mulher, por que ela pegou empréstimo no nome dela? Ah, ela pegou e investiu dinheiro na sociedade, tá, e agora ela está lá com o nome sujo porque ela não foi ressarcida pela sociedade, e como é que isso fica? Mas eu digo até numa questão mais simples, professora. É no seguinte sentido, aquela mulher que ficou no espaço privado, em casa, cuidando dos filhos, ela não tem consciência financeira nem econômica, ela não entende juros. É verdade. Portanto, quando se diz que eu quero que haja um julgamento com perspectiva de gênero, levando em consideração a condição da mulher, naquela sociedade em que ela foi alijada de acesso à educação superior, que ela não tem experiência de negócios, ela não formaliza contratos, pergunto, seria possível adequar o julgamento a partir desse protocolo, equalizando o reconhecimento de um contrato como manifestação de vontade? Me parece que sim, professor, me parece que sim, porque é como eu digo, né, nós não podemos dizer que o mundo em que nós vivemos, aqui a nossa realidade, a realidade acadêmica, né, que é a realidade do que é de fato o Brasil. Então, sim, de fato, é muito comum. A mulher se divorcia, eventualmente, e de repente, ela precisa lidar com as finanças, algo que o marido sempre fez, né? E ela não teve ali uma formação, não teve possibilidade de ter um acesso ao curso superior, ou mesmo, muitas vezes, a uma formação, né, básica, de educação básica, que isso acontece muito, né? E, de repente, essa mulher, então, se vê ali numa situação de endividamento, de superendividamento. Ou, por né? exemplo, para deixar mais claro ainda para os nossos ouvintes, quem sabe até em matéria penal. Essa que assumiu uma empresa em que o marido simplesmente largou, imagine que ela retoma a empresa e, por uma razão qualquer, ela esquece de emitir a nota fiscal. Exato. Aquilo para um profissional ou para um gestor de uma empresa que sabe que é uma fraude, porque deixa de fazer apontamento em relação à operação, para ela simplesmente foi um esquecimento. Então eu posso imaginar que aquilo que se pode supor como negligência para ela seria dolo para o homem. Posso imaginar isso também? Pode. Então também faz sentido o protocolo que sim, que faz sentido em o matéria protocolo. penal. Faz, e em matéria penal até, eu penso que o protocolo ele faz mais sentido ainda, né? Quando nós vemos as questões, recentemente o STF decidiu uma questão, acho que era a questão de violência sexual contra uma menina, contra uma mulher, e a defesa
do agressor, né? Ela assim, tentou denegrir a imagem da mulher, dizendo que ela se portava de determinada maneira, que ela se vestia de determinada maneira e que, portanto, né, seria justificável o fato, né? E aí o STF, enfim, parece, né, que houve uma conscientização de gênero ali, que se disse, não, a mulher tem o direito à integridade física, não é a forma como ela se comporta, como ela se veste, isso não justifica nenhum tipo de agressão física, sexual, moral, né, de maneira alguma. Não é porque uma mulher, né, gosta de usar batom vermelho, que é um tabu na sociedade até hoje, que é um tabu. Né? Eu me lembro que eu tive acesso há pouco tempo atrás a uma pesquisa até do curso do nosso mestrado em educação, lá da Uninter, um mestrando, ele fez uma pesquisa, uma coleta de dados no curso de Direito, justamente sobre qual era a percepção dos alunos em relação às professoras mulheres. Resposta: as que usam batom vermelho e que vêm da aula de salto merecem menos respeito. Algo mais ou menos nesse sentido. Passam menos credibilidade. Entendi. Entende? No âmbito do estrito senso, é essa compreensão. Exatamente. Né? Não, mas a pesquisa foi com alunos da graduação. Da graduação. Alunos da graduação. Então, esse mestrando ele fez a pesquisa com alunos da graduação em Direito. E um dos dados que ele obteve foi justamente esse, né? E o que justifica isso? Talvez a grande maioria dos alunos entrevistados sejam mulheres. Para dizer que a cultura do machismo estrutural viceja até hoje. E nós tivemos um caso recente, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que foi divulgado amplamente, né, em que ali a pessoa que estava na posição de julgador colocou, né, que as mulheres correm atrás dos homens, uma coisa assim, que é de conhecimento público, que as mulheres, né, enfim. Isso é um julgamento na perspectiva de gênero invertida, muito né? Pelo porque contrário, é uma visão, reafirmando exatamente, o que se reafirmando aquele machismo estrutural, aquela coisa de que a mulher, aquilo que está arraigado na sociedade, né? Então, de fato, a gente precisa vencer isso o quanto antes, né? E o protocolo tem esse papel, o protocolo é muito importante, porque talvez não seja a solução para, né, um olhar ainda machista do Poder Judiciário, né? Mas talvez seja um primeiro passo, né, para iniciar uma mudança, né? Muito interessante, professora. Então, vamos entender o seguinte: não basta termos um magistrado que seja especialista em direito. Não. Daquele que conhece o direito posto, conhece a Constituição e conhece as leis. Não adianta termos uma magistrada que tenha plena consciência da igualdade entre homens e mulheres. Se ambos não tiverem a compreensão de que a situação da mulher e do homem são diferentes no Brasil em pleno século XXI, os julgamentos serão enviesados. Serão. Evidentemente que isso nos leva à conclusão que a própria prestação jurisdicional, se ela não avançar para este protocolo, como uma necessidade urgente e premente daquelas para ontem, os julgamentos continuarão sendo, eu diria, mal prestados por se deixar de considerar que as realidades são distintas. Sim. Essa compreensão de papéis de homens e mulher, o que o Supremo fez, salvo engano, foi uma advertência à defesa, que nunca mais invoquem esse tipo de tese para pretender afastar a responsabilidade penal. Porque ninguém suporta mais dizer que a mulher que se veste assim ou assado é alguém que tem a credibilidade menor do que a outra. Sim. No mesmo sentido, a questão de prova. Quando se articula o protocolo com perspectiva de gênero, se tem dito reiteradamente que a palavra da vítima, e se especialmente for um crime contra mulheres, deve levar muito mais fortemente em consideração a palavra da vítima e não daquele que se está defendendo. Eu sou daqueles professores que trabalham a questão do devido processo legal com muita força, com muita consciência. E mesmo quando eu sustento a presunção constitucional de inocência, eu tenho certeza que esta tem que brigar eventualmente com a produção da prova e com o valor da prova. Em situações desses jaez, acredito realmente que o julgamento com perspectiva de protocolo de gênero traga também isso à baila. Quer dizer, não é só mais a posição de quem julga,
mas a posição de quem valora as provas. De quem valora as provas. E aí volta novamente aquilo que eu disse, que é a máxima de experiência, né? O juiz, quando ele vai valorar a prova, quando ele vai valorar o caso concreto, a experiência que ele traz tem que ser uma experiência com um olhar, né, dessas diferenças que existem ainda entre homens e mulheres. De nada adianta, né, que nós tenhamos direitos reconhecidos, direito à igualdade na Constituição, o direito ao voto, né, que já há muito tempo, enfim, mas de nada adianta que exista um reconhecimento na legislação, né? Aliás, falando em voto, professor Daniel, o próprio direito eleitoral, as mulheres ainda, né, existe uma cota para mulheres, né, que é utilizada de maneira inadequada, porque ou para fraudar. Exatamente, muitas mulheres são colocadas enquanto candidatas não porque de fato haja uma aposta na campanha dessas mulheres. Claro. Né? Então, até mesmo no direito eleitoral, de que adianta existir uma cota se não há um olhar para a importância disso? Qual é a realidade disso? Né? O que se busca disso na prática? Né? Ou seja, nós não temos solução, mas temos um grande problema. Professora Andresa, estamos aqui no adiantado do horário. Quero dizer que foi uma alegria, uma honra tê-la aqui, uma satisfação enorme ter minha amiga falando, como sempre, de temas profundos, temas importantes, temas, não vou nem chamar de polêmicos, mas temas de vida e de morte, porque isso pode repercutir, inclusive, na morte de alguma mulher por conta de um, repito, machismo estrutural. Mas para você, ouvinte, homem, mulher, para você que tem interesse em temas como esse, temos, eu diria, de contemporaneamente falando importância máxima, para você que quer pensar cientificamente, quer pesquisar assuntos, eu diria, de vanguarda e ao mesmo tempo estruturais, porque não adianta falar que eles são estruturais e não dizemos que na vanguarda do tempo eles continuam sendo um problema, e um problema que muitas vezes sequer é percebido. Se quiser, venha estudar conosco. Nós logo teremos um processo seletivo aberto, tanto para alunos interessados em cursar uma disciplina para conhecer o estrito senso e perceber se tem interesse ou não em fazer conosco o curso de mestrado em Direito. Teremos um processo seletivo ordinário para entrada agora no segundo ciclo em disciplinas optativas. E agora com uma novidade, né, professora? Exatamente. O colegiado aprovou, inclusive com o seu voto da professora Estefânia, que estão convidados para participar do nosso processo seletivo e integrar o nosso curso, bacharéis em Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Portanto, a regra anterior que se limitava a bacharéis em Direito foi expurgada, até por conta de provocações variadas e pela nossa própria compreensão, que limitar a discussão do direito para os bacharéis em Direito é muito pouco. O que está em discussão aqui hoje é uma condição de vida, que tem que ser experimentada, trazida à discussão, à baila, à pesquisa, à consciência, à crítica, por quaisquer sujeitos que transitem nessas áreas. Posso lhe referir à sociologia, à psicologia, a própria teologia pode ter uma impressão importante em relação a tudo isso. Portanto, fiquem todos convidados a participar do processo seletivo e tenho certeza que esse por dentro da pós tenha sido minimamente útil. Mas querendo, compareçam sempre. Até o próximo, um grande abraço, fiquem com Deus, mulheres e homens, busquem uma vida pelo menos igual em termos de oportunidades. O resto, certamente as mulheres farão melhor, como sempre fazem. Um grande abraço a todas e a todas. Até o próximo. Abraço.